Bom, então hoje é o nosso último dia. Eu queria então fazer alguns encaminhamentos com vocês, antes de a gente começar aqui a aula. Bom, lá na primeira folhinha que vocês receberam, que tem o plano do nosso curso, o roteiro do curso, vocês devem ter visto ali que o nosso curso era para ter 12 aulas. Essa seria a 10ª aula, então ficou faltando 2 aulas, porque a gente acabou levando mais de um encontro para fazer uma aula só, né? Que não era previsto, né? Mas no roteiro lá que vocês tinham, os conteúdos que a gente ia trabalhar nesse curso eram conversão, disciplinas espirituais do convertido e comunidade dos convertidos. A maior parte que a gente ia designar o curso era para essa parte da conversão mesmo, mas vai acabar que é a parte que a gente foi capaz de cumprir. Nós pretendemos terminar hoje essa parte de conversão. Ficou ainda 2 outros tópicos, disciplinas espirituais do convertido e comunidades dos convertidos, que seriam tópicos mais rápidos, mas acabaram ficando de fora. Então eu estava analisando com calma o que eu ia fazer, e a conclusão que eu cheguei é que a essa altura do campeonato, depois de tudo que a gente já percorreu, já construiu ao longo de todo esse tempo que a gente passou aqui no curso, eu acho que não vale a pena a gente terminar o curso dessa forma atropelada e sem concluir nos pontos que a gente estava pretendendo concluir. Então a solução que eu imaginei foi o seguinte: a gente fazer mais 2 aulas não presenciais do curso para todos, ou seja, o curso presencial termina aqui, mas para vocês não ficarem prejudicados nesse conteúdo e nas principais conclusões que nós chegaríamos, e também porque eu precisava dar alguns encaminhamentos até para o próximo curso, e se eu fizer isso hoje a gente não termina a parte do conteúdo da conversão, pelo menos. Então o que eu pensei? Eu gravo outras 2 preleções, que seriam a aula 11 e 12, que nós teríamos de qualquer maneira, e vocês simplesmente assistem em casa. Não vai ter atividade, tá, para responder, vai ter as folhinhas, eu vou colocar lá no grupo também, mas só para vocês acompanharem a aula, não tem atividade para vocês fazerem. E aí a gente consegue resolver esse problema de terminar de forma atropelada e depois de ter caminhado tudo isso até aqui. Tá? Então foi a solução que eu encontrei, eu acho que vai ser bom para todos. E aí vocês não precisam também assistir isso imediatamente, né? Eu pretendo mandar uma já na semana que vem e a outra na outra semana, seguindo o roteiro do curso. Mas aí vocês podem assistir, sei lá, até no lá no meio de janeiro, tranquilo, porque aí eu vou transferir também a entrega dessas folhas de vocês para a segunda quinzena de janeiro também. E o exame fica para a segunda quinzena de janeiro também, para vocês terem tempo de escutar essas 2 últimas preleções. Tá? Então foi essa solução que eu encontrei. Então fica combinado assim: as 2 últimas aulas, talvez não seja os 50 minutos todos, como a gente está fazendo aqui, seja um pouco menor, eu mando para o grupo, vocês assistem, tem até mais ou menos dia 15 de janeiro, tranquilo, você está lá na praia, coloca um fone de ouvido lá, fica olhando para o mar e ouvindo a aula. Tá? Ou em qualquer outro momento que você queira. E aí, depois que vocês voltarem das férias, né, da praia, vocês entregam essas folhinhas concluídas, e aí também podem fazer o exame depois que vocês voltarem. Combinado assim? Pode ser? Tá. Quem não tem, por acaso, acesso à internet, fala comigo depois, que aí a gente vai gravar um CD com essas mensagens para você poder escutar em casa. Tá? Um CD, colocar no pendrive, alguma coisa assim. Tá? Caso alguém não tenha acesso à internet. Beleza? Então, essa parte dos avisos seria isso. E nessas 2 últimas aulas eu pretendo fazer uma coisa que eu acho importante, que é um resumo de tudo que já estava previsto. Até para o exame é bom, né, fazer um resumão de tudo, que a gente viu desde o início.
Também comento faço alguns breves comentários sobre esses dois tópicos, que seriam as disciplinas espirituais do convertido e a comunidade dos convertidos. Brevemente faço esses comentários e faço também já os encaminhamentos para o próximo módulo, que seria o módulo 2, já dizer mais ou menos como é que vai funcionar, quando vai ser, né, no segundo semestre do ano que vem, mas alguns detalhes para vocês já ficarem sabendo e já se programarem. Tá? Então, seria isso de avisos. Hoje nós não temos apresentação de atividades e créditos, tá? Vai ter o crédito também valendo 10 pontos de créditos extras, a atividade que eu vou explicar no final com vocês, tá? Então vamos direto para a aula. Talvez hoje, como é a última presencial, eu passe um pouquinho do tempo, tá? Só para vocês não ficarem desesperados aí. 10, 15 minutos, talvez eu passe. Vou tentar não passar, mas talvez eu passe. Então leia comigo ali, Mateus 7, versículo 13 e 14. Diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos agora por esse tempo de estudo, de reflexão que vamos fazer. Te agradecemos porque o Senhor já esteve conosco até aqui, nos ensinando, ministrando a todos nós, e te pedimos a direção nessa aula. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, para a gente dar continuidade aqui, eu vou fazer o resumo rápido da história bíblica que nós concluímos na aula passada. Então nós vimos, resumo da história bíblica, Deus criou a humanidade no estado original de felicidade, no jardim, a humanidade se rompeu com Deus, se corrompeu completamente, o mundo foi tomado pela maldade. Para salvar a humanidade desse destino inevitável de destruição, Deus entrou no mundo, morreu, executou a justiça sobre si mesmo, mas Deus não entrou no mundo somente para isso, Ele entrou também para nos regenerar, para regenerar a humanidade, para mostrar o caminho de volta, ou a vontade de Deus, que nós vimos que é o caminho do amor, sinteticamente falando. E a cruz, nós vimos na aula passada daí, é a maior demonstração do ponto de vista relacional, a maior demonstração do amor de Deus. E foi pela cruz que ele semeou o amor novamente na história humana, semeou o amor no coração dos convertidos. E basicamente esse é o plano de Deus que foi conhecido desde os tempos eternos. E por isso, quando ele expira lá na cruz, ele diz: está consumado. O plano foi concluído, foi cumprido no momento em que ele morreu ali na cruz. Então esse é o resumo da história bíblica que nós temos estudado desde o início desse curso. E agora, o que eu quero ver com vocês são algumas implicações dessa história para nós hoje, ou algumas implicações dessa história para a humanidade hoje. Porque a partir do momento que nós temos consciência dessa história bíblica, isso tem impacto direto na maneira como nós vamos viver, na maneira como nós enxergamos a vida, na maneira como nós tomamos as decisões, fazemos as nossas escolhas na vida. Então, hoje, basicamente, nós vamos ver um pouquinho sobre essas implicações, ou essas conclusões, como eu coloquei ali. E a primeira conclusão que nós podemos tirar dessa história bíblica, e que se segue imediatamente dessa história bíblica, é o ponto 1 ali que eu coloquei para vocês. Há dois caminhos diante da humanidade. Há, como eu coloquei aqui na minha folha, uma tradução, há duas filosofias básicas de vida diante da humanidade.
Veja que no mundo existem muitas filosofias diferentes, existem muitas ideologias diferentes, existem muitas correntes de pensamento diferentes. Mas tudo que existe de filosofias, pensamentos, ideologias no mundo podem ser resumidas em duas únicas filosofias básicas de vida que a humanidade se divide. Que eu coloquei ali para vocês, a primeira, que é o caminho de Caim. A Bíblia usa essa metáfora para se referir a essa filosofia de vida. Ela usa a metáfora do caminho. Desde o Antigo Testamento, o caminho do justo, o caminho do ímpio. Jesus falando aqui do caminho. Estreito é o caminho, grande é o caminho. O que é o caminho que tanto se fala? É a trilha que você está seguindo na sua vida. É a filosofia que você abraçou na sua vida e que determina toda a sua vida e o caminho que você está trilhando e para onde você está indo. Então, de todas as filosofias e ideologias, tudo nós podemos resumir em dois caminhos ou duas filosofias básicas de vida. E o primeiro, nós já sabemos, é o caminho de Caim. É o caminho de Lúcifer, que diz basicamente que você é o centro de tudo. A sua vontade é o centro de tudo. Tudo gira em torno de você. O objetivo da sua vida é a sua satisfação pessoal. O objetivo da sua vida, se for para usar uma linguagem bíblica, é a sua glória. É a sua glória pessoal. E todo o resto da sua vida, que você pode imaginar, gira em torno desse objetivo. As pessoas giram em torno desse objetivo que é da sua satisfação pessoal. O que você faz, o seu trabalho, a sua escola, tudo gira em torno desse objetivo que é a sua glória pessoal. A religião, Deus, tudo gira em torno desse objetivo fundamental que é a sua satisfação pessoal, a sua glória pessoal, a sua felicidade pessoal, tudo gira em torno de você. E dessa filosofia básica de vida surgem várias filosofias aí que as correntes filosóficas estudam. E essa filosofia, basicamente, é a filosofia que na linguagem bíblica colocou como você fazer-se Deus, porque você é o centro de tudo. E isso gera no coração da humanidade o que? A competição, porque só pode ter um Deus no mundo. E a competição gera os ciúmes, gera a inveja no coração das pessoas, gera o ressentimento, e o ressentimento gera o ódio. E o ódio levou Caim a matar Abel, leva à morte, leva às guerras, leva ao sofrimento, leva à maldade, resumindo. Então essa é uma filosofia básica que existe no mundo e que é abraçada e seguida por muitos. Mas, por outro lado, existe outra filosofia também, básica de vida, que você não é o centro de tudo. Que a sua satisfação pessoal não é o objetivo maior da sua vida. Os seus próprios interesses não é também o ideal máximo. E essa foi a filosofia básica que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ensinou, e que nós
resumimos, sintetizamos, ou melhor, a Bíblia sintetiza com esse nome de amor. É o caminho do amor. É o caminho que não é da exaltação, que nem o outro caminho, é o caminho do esvaziamento da pessoa. Que leva ao perdão, que leva à misericórdia, que leva à compaixão pelos outros. O objetivo não passa a ser mais você, eu. Passa a ser nós. E Jesus mostrou que isso tudo, esse segundo caminho, ele surge quando a vontade de Deus se torna o centro de tudo. Quando se renuncia à sua própria glória, para você colocar no centro da sua vida, não a sua própria glória mais, mas a glória de Deus, a vontade de Deus. Então, toda a humanidade, se a gente pensar na humanidade, todas as pessoas, elas podem ser divididas ou seguindo um caminho ou seguindo o outro caminho. Essa é a primeira conclusão, então, que nós tiramos de toda essa história bíblica para os nossos dias de hoje. Existem duas filosofias básicas de vida, existem dois caminhos básicos de vida, e ou você entra por um, ou você entra por outro. Mas a segunda conclusão também, que nós tiramos da história bíblica como um todo, número 2 ali, é que a verdadeira conversão implica necessariamente em se converter ao caminho do amor. Lembra que nós falamos lá na aula 4, até coloquei ali para vocês, sobre a conversão. E falamos que os primeiros convertidos foram quem? Da história humana? Os descendentes de Sete. E o que foi a conversão deles? Na Bíblia, lá no Gênesis, nós só podemos concluir que a conversão deles foi que eles voltaram a se submeter à vontade do Criador. Quando houve rompimento, a vontade humana se tornou o objetivo máximo, tudo girava em torno da vontade humana, os descendentes de Sete se converteram, voltaram a servir o Criador, voltaram a se submeter ao Criador, à vontade do Criador. Mas depois, lá na aula 8, nós vimos que Jesus, quando veio, ele revelou que a síntese do que é a vontade de Deus, o que é? É o amor. É isso que nós chamamos, com a palavra limitada, para expressar o que é o amor de Deus, o ágape divino. A conclusão imediata disso é que, letra C, portanto, converter-se é necessariamente converter-se ao amor, a essa filosofia. Deus, a vontade de Deus se torna o centro, a vontade de Deus é o amor, e portanto nós estamos nos convertendo a uma filosofia de existência, que é o amor, ou mais especificamente o amor divino, que é descrito na Bíblia. E aí nós citamos muitos versículos que a base bíblica para isso é farta, incontestável. João 13,35, nisso conhecerão que sois meus discípulos se tiverdes amor um pelos outros. Veja, nisso conhecerão que vocês são os discípulos de Cristo.
1 João 2,10, aquele que ama seu irmão está na luz. 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós. 1 João 3,14, nós sabemos que passamos da morte para a vida. Escuta, sabemos que passamos da morte para a vida quando? Ou por quê? Porque amamos os irmãos. O que está dizendo aqui é que o convertido verdadeiramente, ele abraçou um determinado caminho de vida, uma determinada filosofia existencial. E nós sabemos que passamos da morte para a vida quando isso está em nós. E de maneira negativa, letra D ali, a gente podia colocar: quem rejeita o caminho do amor não é verdadeiramente convertido. Simples assim. 1 João 3,14. Quem não ama o seu irmão, presta atenção na palavra, permanece na morte. 1 João 2,11, aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 3,10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. 1 João 3,15, aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente nele. Irmãos, não existe controvérsia a respeito disso. Aquele que se converte verdadeiramente a Deus, se converte ao caminho do amor. Aquele que rejeita o caminho do amor, não é verdadeiramente convertido, está em trevas. Deus não está nele. E aí, claro, alguém poderia fazer a ressalva, né? Tá, mas então se eu cometo um deslize, um ato que não é coerente com o amor em relação ao meu próximo, então eu estou condenado. Não é isso que o livro de 1 João está dizendo, porque ele mesmo disse, aquele diz que não comete pecado é mentiroso. E a verdade não está nele. O que ele está ensinando ali é sobre um caminho. É sobre uma filosofia. Você escolheu trilhar aquele caminho do amor. É claro que eventualmente você vai fraquejar, vai trupicar, mas você está indo para aquele lado, não está indo para aquele lado. Ele está falando que o verdadeiro convertido, ele escolheu trilhar um determinado caminho. E embora ele possa pecar, possa falhar, possa muitas vezes falhar no amor, aquele é o alvo dele, aquela é o objetivo dele. Ele está indo para aquele lado e ele não tem dúvida disso. E é por isso que vocês já ouviram os antigos sempre evangelizavam dessa forma, dizendo o seguinte, que para você ter a vida eterna, você precisa aceitar a Jesus não como o seu Salvador somente. O que ele dizia? Eles diziam:
como seu Senhor e Salvador. Porque quando você fala que Jesus, você está recebendo a Jesus como seu Senhor. Em outras palavras, o que você está dizendo? Que a vontade dele está acima da sua vontade. E muita gente hoje em dia aceitou Jesus como Salvador, mas não está preocupado com a vontade de Deus, em se submeter à vontade de Deus, em trilhar o caminho que Deus ordenou. E nesse sentido, essas pessoas não estão salvas. Porque Jesus é o Salvador daqueles que se converteram a Ele, que é se submeter à sua vontade. Ou seja, não dá para aceitar Jesus como Salvador sem aceitá-lo primeiro como Senhor. E quando você aceita Jesus como Senhor, Ele também se torna o seu Salvador. E por isso há muitos que estão perdidos, porque aceitaram Jesus como seu Salvador. E não sabem que estão perdidos, porque Deus não tem ingerência sobre suas vidas. A vontade de Deus não é o centro maior das suas vidas. Ele continua no caminho de Caim. O centro da sua vida é você mesmo. Você continua trilhando esse caminho. Mas é claro, alguém disse que você vai para o inferno. Você não quer ir para o inferno, o que eu tenho que fazer? Onde que eu assino? Ah, Jesus morreu para te perdoar, então aceito a salvação. Eu aceito a salvação. Continuo trilhando o caminho de Caim. Não tem salvação assim. Ou Deus é o centro da sua vida. Ou a vontade de Deus se tornou o que há de mais importante da sua vida. Ou você se submeteu à vontade de Deus e Ele se tornou o Senhor da sua vida. Ou você precisa de conversão. Alguém poderia levantar a seguinte objeção: mas Ricardo, existe, será realmente alguém que rejeita o caminho do amor? Será que existe? E eu vou dizer para você, existe. Existe muitos. E Jesus, ele contou até várias parábolas para ilustrar isso. Lembra da parábola do credor incompassivo? Como se diz no títulozinho da maioria das Bíblias ali. O homem tinha uma dívida, 10 mil talentos, se eu não me engano, que se você for traduzir monetariamente, seria uma dívida impagável. E aí o credor, sabendo que ele não podia pagar, foi lá e perdoou a dívida. Mas aquele homem que acabara de ser perdoado, mais adiante, encontrou alguém que devia para ele 1 denário, se não me engano, alguma coisa assim. Uma quantia irrisória, banal. E o que ele fez? Ele não perdoou. E mandou prender o indivíduo.
E aí a resposta de Jesus, o termo da parábola diz assim: então o Senhor, aquele que perdoa a dívida, chamando em sua presença, disse: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, presta atenção, igualmente ter compaixão do teu companheiro quando eu tive misericórdia de ti? E aí diz que, então indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, aos verdugos, até que pagasse tudo o que o devia. Verdugos são algozes, que alguns entendem até como os algozes do inferno. Isso quer dizer que esse homem está separado de Deus, porque ele não quis seguir o caminho do amor. E Jesus contou outras parábolas. Lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Ou os trabalhadores da última hora? Jesus conta a parábola, tinha um homem, senhor de uma vinha, contratou alguns trabalhadores para trabalhar na vinha dele, de manhã. Depois ele contratou outros meio-dia. E depois, no finzinho da tarde, ele contratou mais alguns, encontrou alguns, disse, vadiando na rua, chamou para trabalhar. No finzinho da tarde eles foram trabalhar. No final do dia, quando ele foi pagar, ele pagou o mesmo para todos. Tudo isso é representação da graça de Deus, do amor de Deus. Ele pagou o mesmo para todos, deu a vida eterna para todos eles, mesmo aquele que se converteu na última hora, no último minuto. E aí diz o texto que aqueles primeiros que trabalharam desde manhã ficaram indignados com o homem. Indignados. E aí o Senhor disse assim ainda, deixa eu ver se eu entendi, né? Não com essas palavras, claro. Vocês estão indignados porque eu fui bom. É isso? Vocês estão indignados porque eu amei. Jesus contando parábolas para mostrar que tem pessoas que rejeitam o caminho do amor. Mas a própria parábola do filho pródigo, que nós citamos várias vezes, por incrível que pareça, não é para ilustrar principalmente o foco principal dela, o amor do pai. É para enfatizar que tem pessoas que rejeitam esse amor. Porque Jesus conta a parábola, o filho vai embora, desperdiça todos os bens, se arrepende, volta, o pai recebe de portas abertas, braços abertos, abraça seu filho, tal. Aí começa a parábola. O filho mais velho chegando em casa e ouve o barulho da festa. E pergunta, o que está acontecendo? E o servo responde, é o teu irmão que voltou. E aí o texto diz assim, mas ele indignou-se e não queria entrar. E o texto continua, o pai encontrou com ele e o pai instava com ele. Deus tentando convencer o seu filho de que o amor era o caminho que ele devia seguir. Mas ele não entrou na festa. Todas essas parábolas têm em comum algumas coisas que são interessantes. Primeiro, todas elas foram direcionadas para religiosos. Religiosos. Para pessoas que estavam no templo, na sinagoga. Todas as reuniões.
para doutores, líderes, mestres da lei. Porque eram esses, presta atenção, eram esses os que tinham mais dificuldade de aceitar o caminho do amor. Esses que estavam rejeitando o caminho que Jesus estava mostrando quando veio à terra e até com a sua morte. Religiosos, pessoas que estão dentro da igreja todos os dias, pessoas que sentam nos primeiros bancos, pessoas que às vezes estão na frente orando e pregando e cantando. E sabe por quê? Porque uma das coisas que mais impede as pessoas de aceitarem a revelação máxima de Deus, do caminho a ser trilhado, que é o amor, é aquilo que nós já falamos aqui, que se chama autojustiça. Todos esses não aceitavam, porque aos seus olhos eles eram mais merecedores. Porque eles achavam, melhor dizendo, que eles mereciam alguma coisa. O homem da primeira parábola, ele não era capaz de compreender que ele foi perdoado de uma dívida impagável. Como ele podia negar o perdão à pessoa Irmãos, quem entende o que Deus realmente fez por si, não busca a punição do outro, busca a conversão, do mesmo jeito que você recebeu o seu perdão quando se converteu. E toda pessoa que é ávida pela punição é porque está cheio de autojustiça, está cheio de merecimentos próprios e não entendeu ainda o tamanho da dívida que foi perdoada sobre si mesmo. Não entendeu o grau de pecabilidade que se encontra. Não entendeu o preço que Deus pagou para que fosse perdoado. Porque se entendesse 1 milímetro do preço que foi pago pelos seus pecados, do grau de corrupção e de pecabilidade da sua alma, seria incapaz de olhar para o outro e falar que seja punido, que jogue na prisão. Seria incapaz de chegar na porta da casa e olhar o filho que esbanjou os bens e falar: eu não vou entrar nessa casa porque está lá meu irmão que fez tudo isso, desperdiçou com meretrizes e prostitutas. Não entendeu a sua real condição, não entendeu o seu pecado, não entendeu onde está, não entendeu o preço que foi pago para ser perdoado. Então eu digo, irmãos, há pessoas sim que rejeitam o caminho do amor. Há. E não são poucas. Jesus diz, são 2 caminhos, um estreito, outro largo. E há muitos que entram pelo largo, que estão sendo conduzidos à perdição. Não são poucos. Estão nas igrejas, estão nos supermercados, estão em todo lugar. Cheios de autojustiça que não compreenderam o amor de Deus, não compreenderam os seus pecados, não compreenderam o preço que foi pago por eles.
Por isso Jesus, quando ensina a orar, ele ensina: perdoai os vossos devedores, assim como vocês têm sido perdoados por Deus. Não exatamente nessas palavras. Porque quem perdoa é quem compreende o perdão que recebeu. Quem não perdoa é porque não compreendeu o que foi perdoado. Ou acha que não precisa de perdão de Deus. Então há pessoas que rejeitam sim o caminho do amor. Eu coloquei ali na letra A. Muitos porque não acreditam nessa história. E quanto a esses, não importa, não é o caso de vocês. Muitos por causa da autojustiça. Mas muitos, eu coloquei ali também na letra C, por causa da pressão social dos últimos dias, eu coloquei. Lembra lá do texto de Mateus 24:10? Eu leio aqui para vocês. Nesse tempo, nos últimos dias, quer dizer, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos. O que ele está dizendo aqui é que nos últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo agora, a pressão social para você odiar vai ser grande. Nos últimos dias há uma onda de ódio que varre o mundo. E a pressão para você entrar nessa onda de ódio é grande. Nós estamos vivendo, para quem não percebeu ainda, essa onda de ódio no mundo. Olha para a Europa, vê toda essa crise de imigração. Olha para os Estados Unidos, para o efeito Trump. Essa onda de ódio está se espalhando pelo mundo. E para quem não percebeu, já chegou, não está chegando, já chegou no Brasil também. Essa semana mesmo eu vi no noticiário uma menina de 10 anos de idade. Foi espancada pelas coleguinhas até a morte. Morreu. 4ª série. Enquanto era espancada, a coleguinha de 11, 12 anos falava assim: eu vou deixar você aleijada. Isso aí que eu estou falando, de onda de ódio. Crianças. Não estou falando de adultos. Outro dia eu falei do pai que matou o filho, perseguiu e matou o filho, porque o filho entrou naquelas ocupações das escolas, o pai não queria, tal. Ele pegou uma arma, o filho foi para a escola, ele pegou uma arma, perseguiu o filho, foi perseguindo até encontrar o filho e matou. Com 3, 4 tiros. Essa onda de ódio não está chegando também no Brasil, ela já chegou. Eu percebi claramente que ela chegou por causa da maneira prolífica como se usou o livro A Arte da Guerra nessas últimas eleições. E a maioria dos leigos que não conhece o livro nem sabe do que se trata, nem sabe o que está acontecendo. Mas se você sabe, conhece o livro Arte da Guerra, de Sun Tzu, um chinês que viveu 5 séculos antes de Cristo. Esse livro, ele apresenta uma filosofia diabólica. Só pelo título dele. Que considera a guerra como o quê? Uma arte. A arte de matar. E esse é o livro que é utilizado não só por militares, mas é utilizado também por estrategistas, por publicitários, é utilizado por políticos. Muitos políticos têm esse livro como
livro de cabeceira, A Arte da Guerra. E um dos princípios que está nesse livro é o seguinte: se você quer prevalecer, isso foi escrito 5 séculos antes de Cristo. Se você quer prevalecer, se você quer avançar, se você quer ter sucesso, seja em qualquer área que for, primeiro, crie um inimigo. Crie um inimigo, seja real ou imaginário. Crie, fabrique ele. Demonize-o. Faça as pessoas odiarem. E basicamente surfe na onda desse ódio para você receber o trampolim disso. E eu me lembro de uma palestra do Steve Jobs que eu vi, pouco antes dele morrer, alguns anos antes dele morrer, na verdade. E ele dizendo como ele usou esse livro para fazer a companhia dele, vocês sabem, uma das maiores companhias de informática, da Apple, né? Ele falando cada passo. Primeiro ele criou o inimigo, que era a Microsoft. Depois ele demonizou a Microsoft, dizendo que tudo que tinha de ruim no campo da informática, das piores coisas, era a Microsoft a responsável. E aí ele foi para o outro nível, que é fazer todo mundo odiar a Microsoft, o Bill Gates. E aí ele se apresenta como a solução para esse mal que é a Microsoft. E aí ele criou uma comunidade de pessoas fiéis à Apple. E assim a Apple prevaleceu e conseguiu ser a grande corporação que é. Ele fala isso na palestra. Se você estudar a história do nazismo, não veja muito filme, porque filme distorce os fatos e, por exemplo, apresenta os judeus como inocentes, bonzinhos. Judeus de bonzinho não tem nada e nunca teve. Os judeus na Alemanha não eram inocentes, bonzinhos. A Alemanha estava sob severa crise. E boa responsabilidade dessa crise era dos judeus, sim. Mas aí alguns grupos políticos começaram a usar a arte da guerra. Vamos transformar os judeus no grande inimigo a ser combatido. E transformaram. E começaram, pesquisa a história do nazismo na Alemanha. Foi usado publicidade pesada para fazer os alemães odiarem os judeus. Só que quando isso foi feito, foi aberto uma caixa que depois é difícil fechar. Porque como o próprio livro do chinês ali diz, o ódio é uma força poderosíssima. O ódio é capaz de unir as pessoas. O ódio é capaz de fazer as pessoas avançarem, atingirem os seus objetivos. Use o ódio para atingir os seus objetivos. Só que depois que você abre essa caixa, é difícil fechá-la de novo. E aí milhões de judeus foram exterminados. E aí muitos se perguntam, nos julgamentos que ouvem dos judeus, dos alemães, etc., não é como os militares fizeram isso. Os militares estão lá cumprindo ordens, têm objetivos, etc., mas como a população alemã apoiou. Porque nada foi feito sem a população alemã apoiar. Mas lendo esse livro, A Arte da Guerra, você entende perfeitamente. Basta você criar um inimigo, alimentar o ódio até a caixa abrir. Você não precisa mais se preocupar. A partir daí, as coisas vão caminhar por si. E o inimigo foi derrotado.
Só que às custas da demonização dos próprios alemães, que se desfiguraram, perderam o resquício da imagem de Deus que ainda havia neles. Quando permitiram que o ódio entrasse. Essa onda de ódio, ela vem durante a história e vai caminhando a história, passando por vários países, seja Alemanha, Japão, China, e vai vindo. Jesus fala que nos últimos dias essa onda vai inundar o mundo. E ela tem chegado, inclusive, no Brasil. E como eu disse, observando com um olhar crítico e analítico mesmo as eleições esse ano, eu vi exatamente um monte de pessoas, muitos que se elegeram seguindo à risca a arte da guerra. À risca. Crie um inimigo, demonize, use o ódio, você vai prevalecer, e eles prevaleceram. E invadiram o Congresso. Usando esse poder, que não é por acaso, que é um poder, realmente eu concordo com o autor, é uma força poderosíssima, porque há algo espiritual quando você abre essa caixa do ódio. Há intervenção espiritual que potencializa isso como poder. Por isso, em lugares onde tem muito ódio, famílias onde o ódio foi muito pesado, existem até manifestações espirituais e demoníacas. Porque o ódio abre portas espirituais. O chinês sabia do que ele estava falando. Irmãos, muita gente hoje, por conta dessa onda, tem negado o amor. Tem rejeitado o caminho do amor. Tem rejeitado. Por causa dessa onda dos últimos dias. E isso significa, basicamente, segundo Mateus lá 24, que é esse texto, apostatar da fé. Simplesmente isso. Isso significa se separar de Deus, se desconectar de Deus, que é a fonte do amor. E eu digo para vocês, irmãos, sob nenhum pretexto, abaixe essa bandeira do amor de Deus, sob nenhum pretexto que você possa imaginar, deixe que a bandeira do amor de Deus seja abaixada na sua vida. Ah, mas tem corrupção, tem não sei o que tal, nenhum pretexto. Ah, mas a criminalidade está aumentando, olha os níveis de criminalidade, sob nenhum pretexto, porque quando você abaixa essa bandeira, você está negando a Jesus. Você está negando o caminho do amor. Ah, mas tem pedófilos, tem não sei o quê. Nenhum pretexto. Abaixe essa bandeira. O mundo pode ser invadido pela onda de ódio que for. Você é o remanescente que Jesus está falando. Persevere no amor. Nos últimos dias vão acontecer isso. Mas aquele que perseverar, esse será salvo. E eu digo sob nenhum pretexto, porque quando Jesus estava falando isso, ele não estava falando porque tinha corrupção no império, porque tinha muita criminalidade, ele estava falando isso para pessoas que toda a família foi morta por romanos. Quando Jesus fala e ame os inimigos, esses inimigos aí têm nome. Estava ali do lado deles. Eram os romanos.
E ele estava falando para o pai de família que viu a família dele inteira ser morta pelos romanos por um motivo tosco, tolo, para ele amar os inimigos. Ele estava falando para a mãe que viu a casa ser queimada com os filhos dentro. Isso não fez Jesus abaixar a bandeira do amor de Deus. E nem pregar diferente para os seus discípulos. Jesus estava falando diante da maior abominação do mal já feita, que foi crucificar o próprio Filho de Deus. Jesus na cruz, lá sendo crucificado, ele olhou para Deus e diz: fulmina esses miseráveis que estão fazendo isso com o Filho de Deus. Fulmina, porque a maldade deles é terrível. Eu que nunca cometi pecado, estou aqui. Esse foi o caminho de Jesus, não é? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, diante da maior maldade já feita na história humana. Jesus permaneceu fiel à vontade de Deus até a morte. E 1 João diz que nós devemos andar assim como ele andou. Então, irmãos, existem dois caminhos claramente definidos na humanidade. Existem pessoas que estão trilhando um caminho. Existem pessoas que estão trilhando outro caminho. E eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, que há muitos que rejeitam o caminho do amor. Mas como eu disse, a gente vai avançar um pouquinho no tempo. Ponto 4. Cada um desses caminhos leva a um destino bem diferente. Destino do caminho do amor nós já vimos. O amor é o que sustenta a Trindade, o amor é o que sustenta o jardim. O amor, então, é próprio princípio que cria a possibilidade do reino de Deus, do jardim, do céu, do paraíso, de qualquer outra imagem que a Bíblia apresenta, que representa o céu. Agora, o destino do caminho de Caim, a Bíblia apresenta como o inferno. E aqui é preciso entender novamente que o Apocalipse, as parábolas de Jesus, é linguagem simbólica. E é preciso compreender o que essas linguagens simbólicas estão dizendo. E basicamente tem essa confusão a respeito do amor de Deus, que é o seguinte: que amor distorcido é esse de Deus, que não se contenta só em destruir aqueles que rejeitaram a ele, mas ele tem que ficar torturando a eternidade inteira as pessoas. Eu não consigo entender isso como amor. Até o soldado na guerra lá, vendo o outro agonizando, vai lá e dá um tiro de misericórdia. Agora Deus não, tem que ficar fazendo agonizar a eternidade inteira porque não quis aceitá-lo. Tudo isso indica o seguinte, que não está se entendendo o inferno corretamente. O inferno nada mais é do que o fim do caminho que a pessoa própria escolheu trilhar, que é o caminho que não é do amor. E o fim desse caminho que não é o amor já é expressado inicialmente aqui na vida da terra, de maneira muito menor.
Só que aqui na terra ainda existe o amor de Deus. Existem as pessoas que vivem o amor. Existe o amor que a Bíblia diz que existe para justos e injustos. O sol brilha para todos. E é por isso que essa terra não é o inferno absoluto, porque o amor de Deus ainda está presente. Um lugar onde o amor de Deus se esgotou completamente vai ser um lugar de sofrimento eterno. Sofrimento tão grande que a Bíblia vai usar essas imagens de fogo eterno, de sofrimento eterno. Porque é uma coisa que nós nem podemos imaginar, assim como o céu, Paulo falou, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Como assim nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? O que o Apocalipse fala? Porque aquilo ali são só metáforas para uma coisa que a gente não consegue entender. Nem olhos viram, nunca subiu ao coração humano, Paulo fala, o que Deus tem preparado para os seus. A gente não consegue imaginar o céu. Mas a gente também não consegue imaginar o inferno. E por isso a Bíblia usa essas metáforas. Mas o inferno, basicamente, é uma comunidade de pessoas onde está completamente ausente o amor de Deus. É o inferno absoluto. E a respeito disso eu escrevi uma vez um conto chamado Cancelamento do Inferno, que foi baseado numa frase de um livro de C.S. Lewis, e o conto dizia basicamente isso. Terminou a história humana, foi todo mundo na presença de Deus, e aí Deus mandou um mensageiro para fazer um anúncio, e o anúncio dizia o seguinte: o inferno foi cancelado. Só isso. Primeiro ele leu um texto, uma parábola, que não por acaso era a parábola dos trabalhadores da vinha. Leu, o inferno foi cancelado. A partir daí gerou-se uma confusão toda no saguão de entrada no céu, porque muitos ficaram indignados, porque Deus cancelou o inferno, a punição. E eles ficaram tão indignados que eles resolveram sair fora e abrir o seu próprio céu, o seu próprio paraíso. E assim eles fizeram. E aí depois, lá no céu, todo mundo tranquilo ali, alguém pergunta: mas Jesus, o senhor não tinha cancelado o inferno? Para onde essas pessoas foram e tal? Ele falou: elas foram para o inferno. Ele falou: como assim? O senhor não cancelou o inferno? Elas acabaram de reabrir o inferno. Porque o céu é onde Deus está e o amor está, o inferno é onde não está. Deus não está e o amor de Deus não está presente, é o inferno. Acabaram de reabrir o inferno. Por isso que o C.S. Lewis disse na frase: no final, só haverão dois tipos de pessoas. Aquelas que dirão a Deus: seja feita a sua vontade. E aquelas para quem Deus dirá: seja feita a sua vontade. E ele termina: se não fosse essa escolha, não haveria inferno. O inferno só há porque haverá pessoas até o fim que vão querer se submeter à vontade de Deus. E Deus, por fim, vai ter que dizer: bom, então não posso fazer nada, seja feita a sua vontade. E a partir daí, Deus não tem o que fazer, a não ser o inferno foi construído não por Deus para punir eternamente as pessoas, mas porque Deus não tem como evitar a decisão final das pessoas. O que Deus fez, ele morreu para dar o perdão para todos que quiserem se converter, tenham acesso ao céu, ao paraíso. Aqueles que não quiserem, vão para o sofrimento eterno. E é por isso que Jesus também no texto de Mateus 25 fala no final, nos últimos dias, é a conclusão desse trecho que ele fala do sermão profético dos últimos dias. No final, ficará claramente a separação de dois tipos de pessoas. Uma seguindo cada caminho. E Jesus usa na parábola bodes e ovelhas.
E qual é a diferença entre os bodes e as ovelhas na parábola? Vocês lembram? Tive fome, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestisses. Estava a preço e fosse me visitar. Tudo isso que Jesus está falando são imagens para expressar o quê? O amor. No final, haverão pessoas que perseveraram no amor, e outras que não. E aí, como termina a parábola? Ele fala: vocês que não perseveraram no amor, afastai-vos de mim, junto com o diabo e os seus anjos, para o inferno, para o lago de fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. A marca da besta, outra coisa que muita gente não entende, né? E fica um monte de gente viajando na maionese, não, a marca vai ser isso, a marca vai ser aquilo, a marca vai ser aquilo outro. Não conseguem compreender uma coisa que é muito mais assustador do que todo mundo fica falando. Porque a marca, o número 666 no Apocalipse, simbólico, era para ser colocado onde? Onde? Na testa e na mão direita. Agora, se você for investigar a fundo isso, você vai voltar lá em Deuteronômio capítulo 6. Quando Deus fala que a lei de Deus deveria ser o principal. E que ele fala, coloca na sua testa. Que ele começa a falar, está no seu pescoço, coloca na sua testa e na sua mão direita. Consegue entender a relação? Testa, maneira de pensar. Mão, maneira de viver, caminhar, caminho. Ele está dizendo lá no Deuteronômio que era para o povo criar uma cultura. Pensamento e maneira de viver é uma cultura do amor. E, portanto, entendendo o Apocalipse, a marca da besta pode até se materializar em algo físico, mas a essência do ensinamento é que é uma maneira de pensar, uma maneira de agir, é uma cultura que vai contra o ódio, o amor. Contra o amor. E por que é muito assustadora? Porque significa que hoje nós temos muitas pessoas já com a marca da besta. Que Jesus chama de filhos do diabo. 1 João chama filhos do maligno. Tem pessoas com a marca da besta dentro das igrejas caminhando. Tem pessoas com a marca da besta na internet. Tem pessoas com a marca da besta em todo lugar. Você está fazendo compras, tem uma pessoa com a marca da besta do seu lado. Tem pessoas com a marca da besta no púlpito, ensinando. Na televisão. Na frente de igrejas, na frente de denominações, pessoas com a marca da besta. Porque a marca da besta não é isso ou aquilo. A marca da besta é uma cultura que a pessoa abraçou, é um caminho que a pessoa resolveu seguir, é uma filosofia de vida que a pessoa abraçou. E que no final dos tempos, essa pressão vai ser tão grande, essa onda vai ser tão grande, que você não vai conseguir nem viver em sociedade, ou você sai da sociedade, ou você se amolda a esse padrão, a essa cultura, que é a marca da besta. É isso que a Bíblia está ensinando. E a questão toda é se você tem a marca ou se você não tem. Qual marca, melhor dizendo, você tem. Então, irmãos, a conversão verdadeira implica necessariamente em você abraçar um caminho do amor. Se você não abraça,
você está com a marca da besta, você é um filho do diabo, você é um filho do maligno, por pior que possa parecer isso, e o seu destino está estabelecido.